Aloha galera, projeto Marcas de Combate, falando da história Pele de Foca, Pele da Alma, de 5 em 5 minutos, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente tá falando então, ontem nós falamos sobre o definhamento e a invalidez, quando a pele está muito ressecada, quando ela já não consegue mais caminhar, ela está mancando, quando ela já está ficando cega, porque os olhos também estão ressecados. Essa mulher está vivendo sem brilho, ela está só fazendo tudo sem pensar se aquilo realmente traz satisfação. E o corpo dela está mostrando. Então, às vezes, a gente não identifica isso na nossa mentalidade, na nossa emoção, porque a gente está meio que congelada, tá? Tanto quanto o patinho feio fica congelado, mas o corpo mostra. Então, pode ser que você desenvolva algum tipo, de patologia por conta de alguma coisa emocional, que é muito comum acontecer. E a minha cachorrinha também, ela tá dizendo que sim, viu, gente? E não perceba que a motivação daquilo é justamente a falta de fazer algo para você. Lembram que eu comentei no comecinho aqui, quando eu contei a história, já no segundo vídeo, que este capítulo ele tinha um conhecimento vertical no autocuidado. Mas, gente, esse autocuidado não é apenas o autocuidado físico, o autocuidado material. É o autocuidado da nossa alma. Fazer coisas que nos levam para esse estado de êxtase, esse estado de felicidade, esse estado de maravilhamento. Então, cada pessoa tem um lar ou alguns lares que levam ela para esse estado. O que acontece é que a gente deixa de fazer essas atividades que nos levam para esse lugar em resposta, a demandas externas, tá? Ou a demandas do nosso ego. A gente acaba respondendo demandas externas porque o nosso ego quer responder às demandas externas, tá? O casamento se dá assim. Hoje nós vamos falar sobre o chamado da foca mais velha. Então, o Oruque escuta o grito, e ele sai lá no penhasco e começa a ir em direção àquela voz, e nesse momento ele, tropeça até na pele de foca da mãe dele. Então, assim, esta criança, ela representa um projeto, uma criação, ou até mesmo uma pessoa, do casamento do ego com a alma, ou do casamento de uma pessoa com outra também, Mas também pode ser a nossa criança espiritual, a nossa criança interior, porque ela tem a antena ligada para ouvir esse chamado, tá? A gente que está muito querendo, tá muito aculturado, muito domesticado, às vezes a gente não consegue ouvir o chamado, a gente não consegue perceber que tá na hora de recuperar a pele. Mas a nossa criança que não tinha toda essa domesticação, ela pode ouvir o chamado. Então, além das criações, pode ser também a sua criança interior, tá? Sobre o chamado. É uma felicidade que esse sinal natural de orientação para o lar fique cada vez mais forte quanto mais necessitarmos dessa volta. Então, mesmo que pareça um infortúnio, ai, fiquei doente, ele é uma felicidade, porque você vai poder resolver a questão, viu? O sinal é disparado no instante em que tudo começa a ser excessivo, seja em termos negativos, seja em termos positivos. Então, o problema todo tá em eu fazer demais ou de menos, ter demais ou de menos, amar, sentir demais ou de menos, Então, o excesso, ele pode ser pela discrepância também, ele pode ser justamente esse, essa coisa muito extremista que caracteriza o excesso. Pode tanto estar na hora de voltar para casa, quando existe um excesso de estímulo positivo, como quando há uma discrepância incessante. Podemos estar nos dedicando demais a alguma coisa. Pode ser ao trabalho, pode ser à casa, pode ser ao marido, pode ser à família, pode ser a qualquer coisa. Pode ser até que seja um vício nosso. Podemos estar esgotadas demais por alguma outra. Podemos estar sendo amadas demais, amadas de menos. Trabalhando demais, trabalhando de menos. Cada um desses casos custa muito caro. Esse excesso para mais ou para menos é que faz com que a gente, fique nessa corrida e esqueça de voltar para aquele autocuidado
que alimenta a nossa força de ação. Então, a gente pensa assim, eu não posso ir porque eu tenho que atender tal demanda. Mas justamente o fato de eu ir é o que me permite depois atender essa demanda, certo? Diante dos excessos, vamos aos poucos ressecando. Os nossos corações se esgotam, as nossas energias começam a nos faltar e surge em nós um misterioso anseio por alguma coisa, entre aspas, para a qual quase nunca temos um nome. Então é como se tivesse sempre faltando alguma coisa. Você está fazendo tudo, está lá tarefeira, ou então está só descansando paralisada, não, porque esse descanso não é um descanso verdadeiro, não é um descanso psíquico. Ele pode até ser um descanso físico, mas psicológico e psíquico e emocional ele não é. Ou seja, para mais ou para menos, né? Mas sempre parece que está faltando algo para você sentir aquela felicidade. Tá faltando voltar para casa. Voltamos amanhã, gente. Abraço.